No passado dia 1 de março comemorou-se o Dia Internacional da Proteção Civil. É o mote para a Fama TV dedicar este mês de março à proteção civil. De facto, se calhar nunca tanto como hoje se ouviu falar de proteção civil, não só porque as alterações climáticas provocam fenómenos extremos, também a questão da pandemia e por isso cada vez ouvimos falar mais destas equipas e destes organismos que nos protegem e também que nos socorrem em situações de catástrofe ou situações que oferecem perigo para nós e também para os nossos bens. É verdade também que a proteção civil começa em cada um de nós, mas estes organismos são fundamentais. Por isso, hoje vamos conhecer o Gabinete Municipal da Proteção Civil de Famalicão e temos como convidados o vereador da Proteção Civil, Ricardo Mendes, e também Vânia Marçal, a coordenadora municipal da Proteção Civil. Agradeço a ambos a presença e começo exatamente por perguntar, talvez para o senhor vereador, o que é este Gabinete Municipal da Proteção Civil? Este Gabinete Municipal de Proteção Civil é uma ferramenta do município, como sabem, e muitas vezes isto é, por vezes, esquecido. A autoridade máxima em cada município da Proteção Civil é o Sr. Presidente da Câmara. Independentemente de ter delegado competências num ou noutro vereador, no caso concreto foi na minha pessoa, mas continua, após a extinção dos governos civis, a ser, já era municipalmente isso, mas viu acrescida a sua responsabilidade com a extinção dos governadores civis. Portanto, este gabinete, e desde que eu tutelo a área, o Gabinete de Proteção Civil tem uma evolução bastante grande, até porque, tal como a Cristina fez, e muito bem, a introdução do tema, são matérias que cada vez se assumem mais relevantes para a sociedade e com alguma visibilidade, mas que devem ser encaradas por aqueles que servem a Proteção Civil, sendo que todos nós, enquanto cidadãos, somos agentes da Proteção Civil, com a devida humildade e com um estribo muito realista de que as coisas correm bem, mas também podem correr mal. E nesse capítulo temos que todos ter os pés bem assentos no chão, saber exatamente com que linhas nos cosemos para que possamos prestar, sem ruídos e sem, às vezes, algum folclore, o melhor serviço possível à comunidade. E a Proteção Civil em si serve, tem um lado de prevenção do risco e o lado de combater o risco, sendo que na parafernália de organizações da Proteção Civil, digamos, o braço armado, a força mais visível, os mais direcionados para determinados, quer os fenómenos extremos, quer o flagelo que vivemos todos os anos, relacionados com os incêndios, quer as operações de socorro, quer o transporte de doentes e de socorro, são os bombeiros. Os bombeiros são, digamos, que as Forças Armadas da Proteção Civil, sendo que as autoridades, quer a PSP, quer a GNR, quer a Polícia Municipal, são uma parte muito importante, porque geram também, fazem, quer a nível de prevenção, quer a nível de definir condições para que os bombeiros possam atuar em segurança, gerem toda essa parte. Os gabinetes de Proteção Civil Municipal e toda a cadeia de direção e de organização da Autoridade Nacional de Proteção Civil são, digamos, quem define a estratégia. Sendo que o Gabinete de Proteção Civil, de há 10 anos esta parte, de uma forma mais concreta, desde 2013, vou-me cingir aos mandatos do Dr. Paulo Cunha, tem algumas características que não possuía antes. Tais como? Tínhamos um quadro muito reduzido, que era formado, que englobava quer o Gabinete Técnico Florestal, onde a doutora Vânia Marçal exercia funções, quer o Sr. Comandante Barroso, Aires Barroso, e portanto tínhamos meios parcos e prestávamos todo o auxílio necessário a esta situação que vos referi, concretamente e muito vocacionada
diretamente para aquilo que era a época que deixou há muito tempo em Portugal, infelizmente, de ser a época balneária de verão para ser a época dos fogos florestais, e fazíamos com todas essas limitações esse esforço, sendo que tínhamos já na altura uma situação que nos distinguia da maior parte, ou se não de todos os municípios, que era um esquema de vigilância florestal próprio, que sofreu mutações ao longo do tempo. Exato. Ainda me lembro das famosas torres de vigia, não é? Exatamente, que ainda existem, mas já não são ocupadas. Já não são ocupadas. Portanto, daí houve uma franca evolução, até porque surgiram inúmeras outras situações, como, neste caso, as dificuldades trazidas pela ocupação do território pela Vespa Asiática, surgiu a necessidade e sucessivas alterações legais relativamente àquilo que eram as competências da Câmara em relação às limpezas, e houve sobretudo a partir de 2015 e 2016, em que foi um ano muito complicado para Portugal, no capítulo dos fogos florestais, existiu uma maior consciencialização, e ainda não é tudo perfeito, relativamente à limpeza e à prevenção, que isso sim, uma floresta em que as faixas de gestão de combustível são corretamente definidas e limpas, torna-se uma floresta muito mais segura. A consciencialização de que os caminhos florestais têm que estar transitáveis ganhou outro enfoque quando vimos as dificuldades que os bombeiros tiveram em combater fogos, que por si só já eram muito perigosos, mas com dificuldades de terreno e com acessos difíceis se tornam ainda mais quase impossíveis de combater. E então nós, muito fruto também de alguma audácia do Sr. Presidente da Câmara e de muita pressão do Gabinete Municipal de Proteção Civil, nós temos, neste momento, estamos dotados, passamos a ter 21 pessoas, 2 na coordenação, mais 2 técnicos administrativos e uma equipa operacional que é incansável. Portanto, nós este ano, por exemplo, já fizemos a limpeza que nos competia legalmente, fazemos também limpezas coercivas, depois da notificação do proprietário, se o mesmo não realizar a limpeza do seu terreno, a Proteção Civil fá-lo-á e depois imputar-se-ão custos e as respectivas coimas e contraordenações, mas este ano limpamos cerca de 90 hectares de terreno, só nestes 2 meses. E ainda há muitas limpezas coercivas? Há menos do que aquilo que existia anteriormente, mas o trabalho não fica todo feito. Isto temos que ser absolutamente claros e transparentes nessa matéria, porque ainda existe muita dificuldade, principalmente na questão da notificação, porque não existe uma cadastração florestal, um cadastro florestal que permita, por exemplo, o cadastro urbano é absolutamente normal e estável em Portugal, toda a gente sabe a quem pertence determinado terreno urbano ou rústico. A questão dos terrenos florestais é mais complexa, não existe cadastro florestal, pelo menos eficaz, e isso gera algumas controvérsias, algumas dificuldades. Agora, temos feito isso, temos também uma preocupação, que é, embora às vezes pareça pouco, mas existem muitos custos ligados à Proteção Civil. Concretamente, aquilo que continuo a dizer que se nós pudéssemos atribuir mais ajudas, atribuiríamos, mas desde 2013, por exemplo, apenas nas ajudas que damos às entidades das entidades de Proteção Civil que colaboram no município, como as 3 corporações de bombeiros, a Cruz Vermelha, a própria equipa de sapadores florestais, que é gerida pela Associação de Silvicultores do Vale do Ave. E relativamente a esses custos, desde 2013, são cerca de, ultrapassa os 4 milhões de euros. Cada corporação de bombeiros recebeu mais de 1 milhão de euros. Portanto, nós tentamos que, do nosso lado, para além dos consumíveis e das 21 pessoas que trabalham connosco,
que os custos sejam, por exemplo, nós temos funcionários que fazem manutenção de máquinas, das motorroçadoras, há municípios que optam por dar tudo fora, quer a limpeza das florestas que lhes competem, quer, por exemplo, a questão da queima dos ninhos, que muitas vezes se torna aflitivo para as famílias e para as pessoas, e é um perigo para a saúde pública e para a saúde das pessoas. Falar da Vespa asiática, não é? Exatamente, para a integridade física das pessoas, e que com isto reduzimos, com muito trabalho deles, mas reduzimos imenso aquilo que é, nós sabemos que o valor comercial da limpeza de um hectare florestal ronda os 1.000, 1.200 euros. E a nossa equipa faz uma limpeza de um hectare já com imputação de custos, de alto a baixo de todo o organograma da Câmara, por um valor infinitamente inferior. A questão dos ninhos, há autarquias que pagam cerca de 100 euros, e nós chegamos a pagar também, cerca de 100 euros pela exterminação de um ninho de vespas asiáticas. O nosso cifra-se em julgo menos que 20 euros, menos que 20 euros. Mais ou menos portanto, com isto cifra-se uma poupança muito grande e num esforço e num reconhecimento, que também é reconhecido e tem sido reconhecido pela população em geral, um esforço muito grande desses operacionais que temos cá, e portanto houve uma franca evolução daquilo que era o Gabinete de Proteção Civil, que existe em dezenas ou centenas de municípios, para aquilo que se transformou hoje a Proteção Civil. E agora também falaria ali um bocadinho com a doutora Vânia, no sentido de que, como o Sr. Vereador disse, houvesse esta evolução, há 21 funcionários afetos a este gabinete. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o Gabinete da Proteção Civil só funciona quando existe assim uma catástrofe qualquer, uma inundação, um vendaval que leva qualquer coisa, ou na época de incêndios, mas a verdade é que, pelo que deduzo, há trabalho todos os dias a fazer. Exatamente. Portanto, a Proteção Civil trabalha em várias vertentes. Temos a vertente do planeamento e temos a parte do gabinete e a parte operacional. Portanto, no gabinete nós fazemos o planeamento, o plano municipal de emergência, planos externos, por exemplo, da diretiva Seveso, fazemos o plano de defesa da floresta contra incêndios, toda a parte de planeamento. Planeamos também a questão da execução dos trabalhos que a equipa vai fazendo. Depois, esta equipa que o Sr. Vereador acabou de referir, começou a entrar em funções em 2015. Porque é que nós também sentimos esta necessidade? Se bem se recordam, a Proteção Civil Municipal estava muito associada à questão da vigilância florestal. Portanto, só trabalhávamos na parte operacional, na parte da vigilância. Com as alterações climáticas, com esta questão de vermos incêndios cada vez mais cedo na primavera, sentimos esta necessidade de começar a ter uma equipa operacional durante todo o ano. Portanto, e também fazer algo mais que a vigilância, portanto, fazer mais ainda ações de prevenção. Portanto, fazemos esta questão das limpezas, e sempre que há ocorrências, também colaboramos com os bombeiros para a resolução dessas ocorrências. E depois, sempre que há temperaturas muito elevadas, fora do período crítico, fora daquele período que nós tínhamos de maior probabilidade de ocorrência de incêndios, temos sempre a equipa disponível, porque antes recorríamos ao centro de emprego e não tínhamos sempre operacionais disponíveis para isso. Assim temos operacionais todo o ano. Fazemos um trabalho muito fincado na questão da prevenção e outra disponibilidade para esta questão das ocorrências, e também fomos fazendo a evolução em termos de equipamentos. Portanto, nós fazemos a vigilância móvel, com motorizadas, e agora já estamos a avançar para a questão da vigilância armada, ou seja, que é a vigilância com água. Já temos viaturas, que tem aqui uma equipada já com um kit de primeira intervenção, portanto, temos duas, vamos, portanto, para investimentos, que já está aqui o Sr. Vereador, que pode falar melhor do que eu, para podermos fazer esta vigilância, mas que ao detectarmos algum foco de ignição, podemos atuar logo do imediato e se calhar até resolver. Portanto, estas viaturas vão ser a novidade da campanha deste ano? Mais uma novidade, a ser uma das novidades. E que foi um ano atípico. Sim, jamais, pronto, a questão das motorizadas já está a ficar para trás, já temos que evoluir
e a evolução sentimos que foi neste sentido, é ter a equipa operacional todo o ano e podermos dar uma resposta ainda mais efetiva à questão dos incêndios. Da questão da Vespa Volutina, ficámos com esse trabalho desde 2017 na Proteção Civil e também vamos fazer agora mais um investimento na aquisição de um meio elevatório, porque é um trabalho muito complicado, só pode ser feito à noite, os ninhos estão sempre em sítios muito altos e pronto, o município tem apostado. Mas mesmo assim, com estas condições já queimamos, desde que temos este serviço, já queimamos 2.400 e qualquer coisa ninhos sim, aqui no concelho. Sim, é de facto uma quantidade muito elevada. Foram mais porque tínhamos anteriormente, eu penso que o primeiro ninho surgiu exatamente em 2015. 2015? Penso que sim. Finais de 2015. E pronto, no início e continuam a aparecer todos os dias cedo. Nós tivemos portanto, é uma praga que ainda não nos livramos dela. Em 2019 queimámos 800, o ano passado tivemos um decréscimo de 100, mas não sabemos muito bem qual vai ser a tendência, portanto temos que continuar a dar resposta. Sr. Vereador, e todo este investimento no caso da Vespa Asiática, é suportado só pelo município? Não, existiu uma pequena, entre aspas, candidatura que se realizou, sim, 10 mil euros. De cerca de 10 mil euros. Que é irrisório? Muito pouco. É pouco. Muito pouco. Se cada ninho custava 100 euros, 100 por exemplo, euros, eu acho que era 150. Exatamente. Não dá para quase nada. Não. Outra situação que foi logo das primeiras quando criamos a equipa operacional foi a aquisição da retroescavadora, ou seja, nós fazemos com os nossos meios o arranjo, a beneficiação dos caminhos florestais e, por outro lado, se os bombeiros tiverem necessidade para fazer abertura de um caminho para acesso a um incêndio ou para as operações de rescaldo, também termos esse apoio mais efetivo. Entretanto, surgiu uma situação nova, que foi a pandemia de Covid-19. Também aqui a Proteção Civil tem tido um papel atuante no terreno? Sim, sim, foi um ano atípico mesmo por isso, não é? Porque, tal como a doutora também é chamada a intervir no caso da pandemia. Nós fizemos foi formado um grupo de trabalho, digamos um gabinete de crise, que era formado por mim e pela Sra. Vereadora da Saúde Pública, a doutora Sofia Fernandes, e pelos operacionais da Proteção Civil, operacionais com a Sra. Doutora, o Engenheiro Manuel Pinheiro, a Polícia Municipal e a Ação Social. Eram estas pessoas que se juntavam todos os dias, no início, das 8 da manhã até às horas que fosse necessário, durante os primeiros meses, ininterruptamente e com reuniões todos os dias com as autoridades de saúde e com as autoridades de segurança e todas as forças de proteção civil, concretamente com um apoio muito direto dos bombeiros. Fazíamos reuniões e briefings todos os dias, ao princípio todos os dias, depois quando melhorou um bocado o panorama fazíamos semanalmente, depois passamos para quinzenalmente e agora fizemos outra vez semanalmente e neste momento já estamos outra vez quinzenalmente, felizmente. Esperamos que não voltemos a ter estas dificuldades e isto traduziu-se também na temática que estávamos a abordar, num ano atípico, também naquilo que muitos escreveram acerca de Famalicão, concretamente naqueles anos 2016 e 2017. Há um artigo no Jornal de Negócios que diz que a sorte dos fogos faz-se no inverno. E davam o exemplo de Famalicão em concreto. Houve um artigo no Público também que referiu, logo a seguir às dificuldades que se viveram no centro do país, vão ver o que é que se faz a Famalicão. E isto é feito, e mesmo esta situação da pandemia, nós julgo que soubemos interpretar aquilo que era a necessidade de não alarmismo e da despolitização total daquilo que era a missão, que era o desconhecido e que se traduziu numa grande dificuldade sanitária para o país e que agora vai ter as suas consequências, já está a ter, mas irá ter, infelizmente, algumas consequências sociais que poderão ser muito difíceis de ultrapassar. E nós optamos sempre por fazer isto
e muito pela forma como o Sr. Presidente da Câmara encarou toda esta situação, de uma forma muito discreta e não querendo fazer qualquer tipo de aproveitamento, nem nenhuma atuação diferenciada daquilo que é a nossa atuação habitual. Tentamos fazê-lo com discrição, as coisas surgiam porque eram planeadas. Por exemplo, a situação da valência extra que foi montada no Hospital de Famalicão não surgiu naquele tempo recorde porque se pensou dias antes aquilo surgiu. Ou as tendas que foram montadas na primeira vaga, quer no hospital, quer no ACES, apareceram passado 2 dias, não foi porque foram 2 dias antes pensadas, foram pensadas muito antes. Nós temos Foram também programadas e previstas, não é? Nós temos um documento muito fastidioso, porque infelizmente retrata muitos dias de trabalho, que é o POSIT, que é uma ferramenta da Proteção Civil, que é um ponto de situação, e que é feito e que era atualizado diariamente, com tudo, quer com notícias jornais, quer com as coisas que podiam ser consideradas uma minudência, mas ficava lá registado, com a atribuição, com o registro da atribuição de EPIs às diversas entidades do Conselho, quer a questão de disponibilização de meios ao ACES. Acho que nós fomos, nesse capítulo, bastante comedidos, substituímos-nos em muito que não eram competências da Câmara, mas foi ouvi da boca do Sr. Presidente isso, e acho que foi numa das primeiras conversas que tivemos acerca disto, relativamente à questão das competências, ou deixarmos de ter, ou termos algum receio, e a coberto da Proteção Civil aquilo que poderíamos ou não fazer. E a conclusão a que chegamos é que nós teríamos que fazer tudo pela comunidade, independentemente das competências. Até porque houve aquela fase inicial muito difícil com os surtos nos lares, não é? Do lar de Cavalões, em que foi, digamos assim, o primeiro grande lar mediático, em termos mediáticos até, não é? E que exigiu ali alguma pressão também sobre vocês. Foi. Numa situação que nós sabemos, 48 horas antes, ou não, 24 horas antes de aparecer na televisão, quando era tudo desconhecido. E eu hoje tornei muito mais compreensivo ao princípio queriam saber números, a partir de uma certa altura nós deixamos de ter esse foco, nós queríamos saber a evolução, os números em concreto já não interessavam, para quem estava envolvido, os números nós queríamos saber se estava a aumentar ou a diminuir, se havia de facto um surto no lar que era muito perigoso ou se não. Agora a questão de termos os números exatos, sabermos quem são as pessoas, isto era impensável, e no início todos pensávamos assim. Depois toda a gente, mesmo a própria sociedade, foi relativizando isso. Só passado algum tempo é que nós tivemos a noção muito concreta de que isto caiu, a principal bomba cai nas autoridades locais de saúde. Tinham meios escassos, nunca tinham vivido uma coisa sequer semelhante, tinham funções muito concretas, muitas delas burocráticas, e cai-lhes uma bomba atómica em cima deste género. Até nisso fomos chamados também a auxiliar, tivemos sempre uma excelente relação. Aliás, como se pautam as relações da Câmara Municipal com todos os agentes de proteção civil, nós acho que nunca dizemos sempre presente naquilo que são as nossas atribuições e competências. Não podemos virar a cara quando uma corporação de bombeiros, quando a GNR, quando o hospital, que teve um papel, as IPSS, tiveram papéis fundamentais nesta matéria e que nós dizemos sempre presente, não só na questão da pandemia, mas também nas outras questões relacionadas com a proteção civil, sem, com isto, pretender exercer qualquer tipo de ingerência naquilo que são... Pois, essa era a minha pergunta. É fácil depois, à Proteção Civil Municipal, fazer esta coordenação com as forças que estão no terreno, bombeiros, forças de segurança, como referiu? Essa coordenação é fácil ou lá está? Há muitas vezes é encarado como uma ingerência?
ou as várias forças conseguem coordenar-se entre si? Eu penso que no início, pronto, foi assim um bocadinho complicado, porque havia algumas entidades que nós não trabalhávamos tanto diariamente. Com os bombeiros nós temos um trato muito fácil, porque pronto, temos um contacto muito mais próximo. Com a delegação de saúde era uma coisa muito esporádica. Tivemos que partir, entre aspas, alguma pedra, mas depois criamos a questão destas videoconferências, que tornou muito mais simples o diálogo, muito mais ao momento, e que todos podemos falar. Portanto, esta subcomissão de proteção civil que foi constituída, eu acho que nos aproximou muito também, mesmo com a segurança social, que também raramente tínhamos que contactar, e que nos aproximou a todos e que tentámos fazer o melhor, não é? Claro, e a interajuda aqui é fundamental, não é? Tentamos fomentar aquilo que não existia, que era a principal lacuna, e continua a não ser perfeita, nem coisa que o valha. Temos muito caminho a andar para isso, que é desenvolver uma cultura de cooperação. Sim, nós acho em que Portugal, nesta altura embora... já não dá volta, já não dá para fazer volta atrás. Acho Exatamente. que agora que se estreitaram muitos laços entre as Fez muito caminho nessa área. Mas é preciso desenvolvê-la. Alguns era basicamente nos exercícios de proteção civil que contactávamos. Era muito, não tínhamos... Muito bem. Além desta questão da pandemia, que é a questão que estamos a viver agora, mas de facto temos os incêndios florestais, há outras situações, digamos assim, que poderão ser consideradas de risco para o Concelho? Quais são, assim, em termos de proteção civil, o que é que o Concelho manifesta em termos de risco? O que mais se manifesta no nosso Concelho é, sem dúvida, o risco de incêndio florestal. Incêndio florestal. Portanto, também é muito para isso que nós trabalhamos. Mas é claro que há outras situações que nos preocupam, né? Nós temos muita indústria. Como eu estava a dizer há pouco, nós estamos a preparar o plano externo da Continental Mavor, porque está abrangida pela Diretiva Seveso. Portanto, temos de estar atentos a essas situações e também cooperamos com essas entidades para, se houver alguma ocorrência, como sabermos atuar. Agora nós vamos fazendo sempre, não é, temos o plano de emergência onde estão inventariados os riscos, e fazemos exercícios, mas de facto aquele que mais se manifesta cá é os incêndios florestais. Os incêndios florestais. Eu lembro-me que há uns tempos atrás havia algumas zonas, por exemplo, no caso de termos invernos rigorosos, que eram suscetíveis às cheias. Lembro, por exemplo, a questão ali de Nine, do Rio Oeste, que penso que ficou parcialmente resolvida com as intervenções que se fizeram lá, com a construção da estação, mas há algumas zonas ainda continuam a existir o risco no Concelho a esse nível. Essas construções estão em leito de cheia, portanto... Quando houver muito débito... vão estar sempre... E essas situações estão sinalizadas, estão devidamente sinalizadas? Estão devidamente cartografadas, e temos um levantamento das pessoas que moram nessas áreas sempre que temos previsão de haver cheia, são avisadas e tentamos ajudar essas pessoas. É claro que não conseguimos fazer tudo, porque temos empresas que têm máquinas junto, podem ser afetadas, mas há conhecimento que são áreas vulneráveis ao risco de cheia. Muito bem. Claro, quando foram construídas não havia esse conhecimento. Agora já não seria certamente permitido lá essa construção. Eu acho que a duplicação da linha veio, agora com esta intervenção, como a Cristina referiu, melhorou alguma coisa. Mas quando se fez a alteração, a duplicação da linha piorou muito. Mas além dessa situação que eu falei, haverá outras também no Concelho que são mais suscetíveis a esse risco e estão sinalizadas. Esse trabalho está feito da Proteção Civil? Completamente. Sim. É Cournine, a Ponte de Serves, são os pontos mais... Depois a Rua de Ribadave e a zona de Samos, Ribeirão, que confronta concretamente com o Rio Ave. E muitas vezes já são as pessoas que vêm o Rio a subir, já estão a comunicar connosco, portanto, é claro que são situações complicadas, mas estão em zona de cheia. E felizmente são esporádicas. Sim, como há outras situações, não é só cá em Famalicão, temos a Ribeira do Porto, que também, Sim. Amarante, são várias situações.
Falamos da questão do investimento que tem sido feito na Proteção Civil, o aumento de efetivos e instalações, Sr. Vereador. Instalações é uma ambição. É que não têm instalações próprias. Não, partilhamos a Polícia Municipal. Sim, mas julgo que essa situação será ultrapassada agora, porque tal como foi anunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, na última reunião de Câmara, nós teremos um campus de Proteção Civil, onde irá albergar os serviços municipais da Proteção Civil, que ficará localizado em Barro. Será criada, portanto, uma nova também centralidade nesse capítulo, e que tem todas as condições necessárias, quer para podermos ter lá as nossas viaturas, as ferramentas de trabalho e todos operacionais. E este centro da Proteção Civil tem um cariz supramunicipal, não é? Isso é relacionado sempre com outras entidades. Com outras entidades. Relativamente à parte da Proteção Civil, terá também um cariz que será sempre municipal, mas também muito direcionado para a freguesia de bairro, que era uma expectativa de há longos anos, que é utilizar a parte lúdica que existe naquele espaço. Como sabem, estava de luta há mais de 20 anos, mas relativamente à questão e à utilização por parte dos serviços municipais, será lá colocada. Será lá colocada os serviços municipais civil, nesse centro regional da ANPC. A única relação que existe naquele equipamento, a relação arrendatícia, é a Câmara Municipal. Todos os outros equipamentos que surgiram lá foi por necessidades que nos foram transmitidas por outras entidades. Se não fosse cá em Famalicão, seriam seguramente noutro município, pelo menos naquilo que foi sindicado neste e para esta época, e portanto dependerá sempre dessas entidades que nos procuraram. Nós não procuramos nenhuma entidade. Sim, foi a Autoridade Nacional que Proteção procurou Civil, a autarquia. Que é quem compete a nível estratégico definir quer o DECIR, quer a diretiva. E, portanto, vão aproveitar isso também para instalar lá, então, instalações próprias para o gabinete. Portanto, a parte do gabinete como a parte operacional. Penso que é algo que é extremamente necessário, tendo em conta o crescimento do próprio gabinete, até para termos a parte operacional junto de quem a coordena. Porque neste momento a parte operacional está nas oficinas e quem coordena está aqui. Portanto, existirá uma maior ligação e, se assim quiser, uma melhor organização. E essa mudança já tem data prevista? Demorará muito tempo? Muito breve. Muito em breve? No próximo verão, talvez já? Talvez a funcionar lá? Talvez antes. Muito bem. Agora também só uma última questão para terminarmos e que tem a ver com aquilo que eu disse no início. A Proteção Civil está em cada um de nós. No caso do gabinete, são feitas ações de sensibilização junto do público em geral, escolas, sobre este trabalho que é a Proteção Civil? Portanto, nós fazemos ações de sensibilização, já temos muitas em juntas de freguesia, também nas escolas, e também celebramos todos os anos, desde 2008, o Dia Internacional de Proteção Civil, para chamar a atenção para estas temáticas. E nessas ações de formação, o que é que procuram transmitir? Nas ações nas juntas de freguesia, essencialmente a questão das limpezas. Agora já não temos feito tanto porque acho que as pessoas já estão mais sensibilizadas para esse assunto, mas estamos sempre disponíveis se algumas juntas de freguesia, pronto, agora não, obviamente com a questão da com a pandemia diminui. Não, mas sempre que alguma junta de freguesia sinta essa necessidade, nós estamos sempre disponíveis, assim como nas escolas é que já fazemos com vários temas, sejam eles os sismos, a questão também dos incêndios. Ainda fizemos, porque este ano íamos começar com um projeto ainda mais efetivo nas escolas, porque também veio uma técnica nova para o serviço, para trabalharmos exatamente essa temática, mas pronto, suspendemos. Ainda fizemos uma experiência com videoconferência com o Centro Social do Bairro, mas penso que temos que ir mesmo às escolas fazer estas sessões. Muito bem. E agora, para terminar, então, se quiser, Sr. Vereador, deixar uma mensagem aos famalicenses. Agradecer a todos a colaboração e a responsabilidade que se tem demonstrado neste ano tão difícil, concretamente a todos da linha da frente, aos profissionais de saúde, aos bombeiros, aos agentes da autoridade, ao Serviço Municipal de Proteção Civil também,
porque acho que foi uma batalha que ainda está a decorrer, mas que iremos, acho que, ganhar a guerra com a participação de todos. E referir também que, para além destas entidades que falei, foi aqui referido, por exemplo, os seus presidentes de junta. Os seus presidentes de junta são um elemento também fundamental naquilo que é o conhecimento que têm da região, das dificuldades, de alguma situação das cheias e de outras situações. Nós temos muitas ocorrências que se revelam por quedas de árvores, que são um perigo muito grande e que são das maiores ocorrências que temos também e que dão algumas dores de cabeça à nossa equipa operacional. Portanto, todas estas vertentes da sociedade e concretamente as IPSS, os seus presidentes de junta, entidades que podiam estar comodamente sentadas à espera que alguém resolva o assunto, têm de facto uma proatividade enorme. Nós temos a sorte de ter, a sorte também se procura também, mas temos 3 das melhores corporações de bombeiros mais bem equipadas, com voluntários altamente diferenciados, e isso tranquiliza muito o concelho, porque sabemos que estão lá. E tivemos sempre, acho que o pendor e a pedra de toque da Proteção Civil serão sempre os bombeiros, e que é um exemplo único, case study da Europa e de todos os outros. Optamos sempre por valorizar aquilo que temos, em vez de entrarmos aqui numa aventura como entraram outros municípios. Nós pretendemos que se desenvolvam bem a sua atividade, sem querermos qualquer tipo de ingerência naquilo que é a sua gestão e o formato próprio que tem da sua organização, mas naquilo que, e julgo que nenhuma destas corporações, às vezes é complexo demonstrar que somos equidistantes, e temos que ser. Temos que contar com todos, e todos contam connosco nesse capítulo. E acho que essa cumplicidade que existe entre o município e as corporações de bombeiros, e que tem largos anos, julgo que, se mantendo, nós seremos sempre um município prevenido, e sempre que alguma coisa corre mal, acho que eles estarão sempre à altura. Muito bem, muito obrigada então a ambos. Ficou então este primeiro programa dedicado à Proteção Civil em Famalicão, e começamos exatamente então pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil, que também é um organismo importante no sentido de prevenir e também de socorrer quando é necessário.